Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é meu canal Livros e Afins e hoje eu tô aqui pra poder fazer resenha do livro Eu Fui a Melhor Amiga de Jane Austen, da Cora Harrison. Bom, hoje é sexta-feira, dia 21 de julho, e hoje é o último vídeo da semana Jane Austen e eu. Eu Fui a Melhor Amiga de Jane Austen vai contar a história da prima da Jane Austen, a Jane Cooper. O livro se inicia com a Jane Austen doente no internato onde ela e a prima estudavam e eram muito maltratadas e passavam fome e etc. Quando a Jane Cooper vai escondida à noite tentar levar uma carta para poder avisar a senhora Austen que a filha está doente, ela acaba encontrando com o capitão Thomas William, que é quem ajuda ela a concluir sua missão e a voltar para a escola. Isso porque a dona do internato não queria deixar ela avisar a mãe da Jane que ela estava doente. Depois que a senhora Austen descobre da doença da filha, ela leva as duas para casa e lá a gente começa a acompanhar a vida pacata e simples da família Austen, pelos olhos da Jane, que a Jane tem mania de escrever no seu diário, então ela escreve tudo o que acontece no diário e é assim que a gente descobre porque o livro é em formato de diário. Jane é órfã e o seu único responsável é seu irmão mais velho, Edward John, e sua mulher, a Augusta. Só que os dois não gostam muito dela, são meio relapsos, principalmente a Augusta, ela não suporta ela e acha a Jane um peso. Na casa dos Austens, vamos conhecer todos os irmãos da Jane Austen e ver como ela convive com a sua família e as aventuras que elas vão viver juntas, porque mesmo a Jane Cooper sendo uma pessoa toda tímida e fofinha e recatada, a Jane Austen é totalmente diferente. Ela é corajosa, ela é determinada e ela fala tudo o que pensa, então elas sempre estão vivendo aventuras juntas. Agora eu vou falar um pouco sobre os personagens. Começando pela Jane Cooper, que é a nossa protagonista. No começo eu achei ela bem boba e até bem sem graça. Ela me incomodou muito no começo porque ela mal conhecia um cara e já estava toda apaixonadinha por ele. Mas eu tentei relevar isso porque ela tem 16 anos e ela não via caras quando ela estava no internato. Desde que a mãe dela morreu e ela ficou órfã, ela só ficava no internato onde só tinha meninas. Então ela não tinha, convivência com os caras. Então eu tentei relevar isso. E também porque no decorrer dessa ela vai melhorando e vai ficando um pouquinho mais legalzinha. Mas ela é uma personagem, assim, bem sem sal. Temos a Jane Austen, que é sempre corajosa, divertida e sarcástica. E ela não tem medo de falar o que ela pensa. E às vezes ela até soa um pouco infantil, mas ela meio que salvou a história pra mim, porque ela é muito interessante. E eu gostei muito. E faz sentido ela soar um pouco infantil, porque na história ela só tem 15 anos. Aí tem a senhora Austen, que é uma espécie de senhora Bennet, só que menos chata. E tem o Sr. Austen, que é uma espécie de Sr. Bennet, só que menos engraçado. E a Cassandra Austen, que é a única irmã da Jane Austen, a mais velha. E eu não gostei muito dessa personagem, porque era muito metida madura, a metida inteligente, ou certinha. E eu não gostei dessa visão da autora da personagem, não, porque a gente sabe pelos relatos, pelas coisas que tem, que ela, a Cassandra e a Jane Austen eram muito unidas, muito, best friends e tal. E nesse livro não, ela só é bem chatinha, então eu não gostei muito dessa personagem na história. E tem o Henry Austen, que é o irmão favorito da Jane Austen, e ele tem uma personalidade meio Dom Juan, meio galanteador, namoradeiro, e a Jane Cooper já fica toda interessadinha nele, meio afim e tal, porque ele é bonitão, né? Aí tem o Frank Austen, que é um dos mais novos, é o segundo mais novo dos irmãos. Ele tem a mesma idade que a Jane Cooper e ele só pensa na marinha, se tornar marinheiro e tudo mais. E ele tem uma quedinha pela Jane Cooper, no caso. Como Jane e Jane é muito parecido, eu fico falando Jane Cooper, pra vocês não confundir com a Jane Austen, não tem incesto no livro não. Tem o James e o Edward Austen, que são os mais velhos, assim, e eles quase não aparecem na história, e eles são bem secundários, então não são muito interessantes. Aí tem o George Austen, que pra mim foi o irmão mais interessante da história. Eu não vou dizer o porquê, porque eu acho que isso seria spoiler, mas eu achei esse personagem muito carismático. E, sério, foi um dos meus personagens favoritos, porque eu achei ele muito interessante. E por último, tem o Charlie Austen, que é o mais novinho, de 11 anos, assim. E ele também é bem se mudar, ele quase não aparece, mas quando ele aparece ele é bem fofo. Então, enfim. Aí tem o Edward John Cooper, que é o irmão mais velho da Jane Cooper. E ele é bem pau-mandado da esposa e ele não é muito apegado a Jane, não. Temos também a Augusta Cooper, que é a esposa do irmão dela. E ela é bem suportável, ela odeia a Jane e ela é bem metida besta. Por último, temos o Capitão
Thomas William, que é bem fofo, ele é a cara dos mocinhos da Jane Austen. No final do livro temos uma nota da autora, onde ela explica algumas coisas, até onde ela criou e até onde realmente é verdade nessa história. O que eu achei muito interessante, porque na história, enquanto eu lia, eu ficava imaginando, será que tudo isso realmente aconteceu? Será que isso aconteceu? Será que não? Será que a autora inventou? Então eu achei isso muito interessante, porque eu queria saber até onde era verdade, até onde era ficção, enquanto eu lia. Outra coisa é que o livro é cheio de referências dos livros da Jane Austen e dos personagens dela, e é muito legal de ir percebendo isso durante a história. A edição é linda e tem várias ilustrações super fofas, e a capa também é muito fofinha. Olha isso, a capa. No meio das páginas tem várias ilustrações. Essa. Olha essa que fofa. Enfim, são cheias de ilustrações muito fofas, eu adorei isso. O livro tem folhas brancas, como vocês perceberam, o que eu acho muito necessário, mas eu sei que a editora Rocco continua insistindo em fazer edições de folhas brancas. Eu não entendo, mas eu vou relevar porque eu sei que essa edição é de 2011 e naquela época era mais comum, mas eu sei que a editora ainda insiste em fazer isso e eu realmente não entendo, porque essas folhas realmente cansam mais a vista, mas enfim. Mas o que mais me incomodou nessa edição, na verdade, foi a revisão, que tá péssima. Tem muitas palavras faltando ou escritas errado, então às vezes eu parava a história para poder tentar entender aquela frase porque não estava fazendo sentido, e aí eu via que é porque tá faltando uma palavra ali ou porque a palavra estava escrita errada. Então a edição, ou melhor, a revisão dessa história tá bem ruinzinha. Inclusive eu acabei esquecendo de marcar com post-it, porque eu queria continuar lendo a história e ficava parando, mas enfim, preferi dar continuidade, mas foram bastante, ao ponto de eu ter que reclamar aqui, então assim... Pois é. Outra coisa também é que tinha algumas páginas que a impressão que eu tinha é que, sabe quando você tira xerox e aí você não põe a folha direito, fica meio torta, assim? Eu tinha essa impressão, gente. Então, assim, essa edição não ficou muito boa não, sabe? Ficou meio esquisita. Ó, tipo assim, ó, não sei se tá dando pra entender, que no lugar de ficar centralizada, fica meio torta pro canto, assim, ó. Não fica assim, ó, no meio. Ela fica meio torta. Aqui, ó, também. Não fica no meio assim. Então, eu achei estranho. Eu achei essa edição meio mal feita. Mas, enfim, vamos relevar porque é uma edição antiga, né? Pois é. Uma coisa legal é que esse livro tem uma continuação e que foi lançado recentemente aqui no Brasil. E se chama Jane Austen Roubou Meu Namorado. Eu vi que era da mesma autora e fiquei curiosa, fui procurar. E sim, parece ser uma continuação. E essa continuação, Jane Austen Roubou Meu Namorado, parece que vai ser narrado pela própria Jane Austen. Então eu fiquei muito interessada. Não tenho certeza se vai ser narrado pela própria Jane Austen, mas espero que seja. E eu fiquei muito curiosa mesmo assim, então eu vou querer ler. E eu espero que a edição seja melhor, não é mesmo? Mas, enfim, vou querer ler. A capa pelo menos é bonita e eu vou deixar pra vocês verem. Então, eu gostei do livro, mas eu acho que ele demorou muito a me prender. Só vai me prender lá para a página 160 e eu só não consegui mais largar o livro depois da página 200. O que foi péssimo, já que o livro tem 310 páginas. Enfim, eu achei o livro legal, mas ele é bem bobo. E não pense que você vai ler esse livro e vai se aprofundar pela história de Jane Austen. Eu acho que não. A intenção dele era propagar Jane Austen para os mais novos, para os adolescentes. Então eu acho que se você for adolescente vai gostar muito mais do que eu. Mas enfim, eu dei 3, 3,5, porque foi um livro legal e eu vou com certeza conferir a sua continuação. Mas enfim, agora concluindo a semana de Jane Austen e eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, porque eu fiz com muito carinho para homenagear essa autora, que eu acho tão incrível. Eu admiro muito essa mulher pela personalidade dela e pelo legado que ela trouxe na literatura. Eu espero de coração que tenham gostado do vídeo e dessa semana, e que vocês tenham acompanhado. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos, comente o que você quiser. E é isso aí. Muitos beijos e tchau!